Muito bom, estamos de volta. Você estava aí vendo o momento do comercial, mas nós estamos de novo de volta para a honra e glória do nome do Senhor. Pode mandar suas mensagens, que assim que for chegando eu vou lendo uma por uma, tá bom? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, gostaria que você prestasse bastante atenção. Está no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. E eu sempre faço questão quando eu vou ministrar algo dentro desse capítulo, a gente precisa ler esse capítulo de duas maneiras. Aprender a fazer a separação. Talvez na sua Bíblia você até tenha os subtítulos que vão dividir ele em duas partes. A primeira, as bênçãos, que vai do versículo 1 até o versículo de número 14. E do versículo 15 até, preste atenção nisso, até o versículo 68, é um capítulo de 68 versículos, é muito grande. Mas do 1 ao 14, a Bíblia vai falar das bênçãos que Deus tem para o seu povo. Bênçãos, Deus tem maldição? Não. Mas aquele que não quer a bênção do Senhor, automaticamente já está reservado para as maldições. Lembrando que das maldições, nós temos do versículo 15 ao versículo 68, recomendações que podem acontecer na vida de uma pessoa que não está debaixo da bênção, estará debaixo da maldição. Olha o que diz dentro das maldições. Veja se não é mais ou menos o que tem acontecido hoje. É uma triste realidade e eu certamente lerei e comentarei isso aqui com a dor no meu coração. Olha que coisa terrível. Versículo 66 do capítulo 28. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti e viverás sobressaltado de noite e de dia, e não acreditarás na tua própria vida. Você entendeu? Eu vou reler. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti, e viverás sobressaltado de noite e de dia, e não acreditarás na tua própria vida. Pela manhã, versículo 67, pela manhã dirás assim: a quem me deras ver a noite? E à tarde dirás assim: a quem me dera ver amanhã? Por causa do medo que tomará conta do teu coração, e pelo que verás com os teus olhos. Você sabe de uma coisa? Todas as vezes que eu leio esse capítulo aqui, principalmente esse texto, eu fico imaginando como a palavra de Deus, ela se renova, como ela é atual. É o livro mais antigo do mundo. É uma coleção de livros que os mínimos mais novos aqui têm por volta de 1950 anos. Agora você pode imaginar comigo, nós estamos falando dentro da divisão da maldição, onde Deus disse assim, eu vou ler para você entender, no verso 15, mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Deus não está lançando maldição, mas a maldição já existe. Mas Deus está dizendo, se você não der ouvido à minha voz e não guardar a minha palavra, certamente essas maldições virão sobre ti. Aí você pode estar me vendo e me ouvindo e pensando assim, pastor, mas eu não sou uma pessoa amaldiçoada. Mas eu não estou falando dessa pejorativa maldição que as pessoas acham que é a manifestação do terror, do mal. Não. Nós estamos vendo hoje essa maldição instalada no mundo.
É a maldição que está elevando hoje a vida das pessoas a uma síndrome cada dia pior. Você imagina que há 3 décadas atrás, as pessoas não tinham refúgios em calmantes antidepressivos como nos dias de hoje. Então hoje, se você não está bem, ou então se hoje você começa a perceber algo de diferente na tua vida, você fala com um, fala com o outro, aí uma pessoa fala assim para você, procura um psicólogo, ele vai entender, vai te dizer o que você deve fazer, e você vai. E aí chega lá uma pessoa, eu acredito que todo diagnóstico, eu não estou aqui desmerecendo a profissão, respeito muito a profissão de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Pessoas que trabalham com a emoção, com o psíquico das pessoas, são doutores, mas entenda uma coisa, desde as 9 da manhã às 6 da tarde, dentro desses consultórios, os diagnósticos e as receitas são praticamente as mesmas. Os quadros de depressão são praticamente os mesmos. Os problemas só mudam de endereço, só mudam de famílias, mas os problemas continuam sendo os mesmos. Os laboratórios que fabricam esses remédios, cada dia no mundo mais bilionários, e cada dia mais a humanidade mais para baixo, mais down, mais entregue à sua depressão, ao seu desconhecimento, porque quando a emoção de uma pessoa foge do seu próprio entendimento, essa pessoa ela vai procurar uma ajuda, e esta ajuda, eu não digo nem que ela é ajuda, porque você está substituindo algo na tua vida. Toda causa ela tem um efeito, e nós precisamos voltar lá no começo e pensarmos assim, da onde está acontecendo isso? O porquê este mal veio sobre a minha vida? Preste atenção, você que está me vendo. Talvez você veio de uma família boa, bons avós, de ambas as partes, de pai e mãe. Talvez seus pais foram pessoas coerentes, que te educaram, que te amaram, te deram tudo o que puderam, você tinha tudo para ser uma pessoa realizada em muitos sentidos da tua vida, mas de repente, com tudo que você tem, você não consegue mais ter prazer de querer acordar amanhã. Começam a te nascer sentimentos dentro do teu coração que você não sabe de onde vem. Começam a te nascer sentimentos que você, até mesmo você se estranha, porque você fala, eu nunca pensei, nunca agi assim, nunca falei isso que eu tenho falado. Talvez você esteja maltratando pessoas que você ama. E aí eu pergunto, será que sempre foi assim? Pode ter certeza que sim. O desassossego, ele é o inverso da palavra chamada paz. Deus tem a paz, mas as pessoas preferiram a falsa paz. E esta preferência tem levado ao mundo ao desassossego. Preste atenção no que eu vou reler. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Quantas pessoas não se sentem assim? Eu converso com pessoas e já aconselhei muitas pessoas, que falavam, pastor, eu nunca pensei em morrer, mas eu tenho convivido com esse sentimento todo dia. Você imagina o que é uma pessoa que quando perde o sentido da vida, a pessoa começa a ter vontade de morrer? A pessoa passa a ter vontade de simplesmente não acordar mais, de deixar os seus objetivos, né? O que são esses objetivos? Um exemplo, estudar, se esforçar para ser um bom profissional no seu desejo da sua profissão, um pai, uma mãe, um filho dedicado.
uma mãe dedicada aos filhos, um pai dedicado à sua casa, à sua família, simplesmente esses desejos deixaram de existir e você tem sobrevivido. A tua vida talvez esteja por um fio. Olha o que diz: viverá sobressaltado. Que livro que é esse, pastor? Livro de Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia. É chamado de Pentateuco. Este livro, deixa eu olhar um pouco para essa câmera aqui, ó. Este livro, ele é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, muito antiga. Só para que você possa compreender, Deus já estava falando para um povo que iria escolher o contrário da bênção. O contrário, um povo que ia se desviar dos estatutos da palavra de Deus. Talvez você esteja vivendo sobressaltado. O que é esse sobressaltado? Esse sobressalto que a Bíblia fala, as pessoas falam assim: eu vivo com o meu coração disparando todo dia. Eu vivo com o meu coração disparado, batendo forte. Tem pessoas que falam assim: eu sinto meu coração bater. E é difícil uma pessoa sentir o coração bater. Quando você sente seu coração bater, pulsar forte, é porque ele está acima dos batimentos normais. Provavelmente a pressão arterial está elevada. Viverá sobressaltado de dia e de noite. E o pior de tudo, e não acreditarás na tua própria vida. Talvez você que esteja me vendo fale assim: pastor, isso está escrito na Bíblia? Está. Deuteronômio 28, versículo 67 e 68. Deuteronômio 67 e 68. Leia. Procure uma Bíblia. Entre aí na internet, procura lá uma Bíblia online. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deus está falando isso há milhares de anos atrás. Não importa se eram israelitas, se eram hebreus. Deus está falando para pessoas. Criações dele, pessoas que Deus queria apenas que dependessem dele e de mais nada. É isso que Deus quer, que a gente dependa dele, porque ele certamente tem o melhor para as nossas vidas. O verso 68 diz, perdão, é o 66 e 67, né? 67 diz: pela manhã dirás, a quem me deras ver a noite, e de tarde dirás, quem me dera ver amanhã. A pessoa já está tão desacreditada de si mesmo, que ela fala: poxa, será que amanhã vai melhorar a minha vida? E a palavra diz assim: por causa do medo que tomarás conta do teu coração, e pelo que verás com os teus próprios olhos. Então, você pode até pensar assim: pastor, será que a tua realidade hoje não é diferente? E por isso o pastor fala dessa maneira? Talvez seja, mas talvez a minha realidade hoje seja diferente, porque eu aprendi a crer que a palavra de Deus tem razão. E talvez você tenha relutado muito tempo. Talvez a sua história, a sua vida, a sua jornada tenha sido uma vida de desacreditar a Deus. Você está protelando e você está tendo desassossego sobre desassossego. Olha o que eu separei aqui dentro da minha Bíblia para que você entenda o que é o desassossego. Primeiro, desassossego é uma consequência de vida pecaminosa. Quando a gente vive debaixo do pecado, quando a gente é regido pelo pecado, as consequências dessa vida pecaminosa trarão o desassossego, a falta de paz. Olha o que diz no versículo de número 2, capítulo 2, versículo 23 do livro de Eclesiastes. Todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Isto também é vaidade. Quantas vezes, toda vez que eu leio essas palavras, é como se passasse um filme aqui na minha mente, que eu me lembro até de pessoas que já me falaram essas mesmas palavras. Pastor, eu não tenho paz de dia, eu não tenho paz de noite, eu não tenho mais tranquilidade para viver em família. É terrível. Desassossego. Mais uma palavra, você quer que eu te leia? Preste atenção no que diz em Isaías 57, 20.
Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se podem aquietar, cujas as águas lançam de si mesma lama e lodo. O ímpio, ele é como um mar agitado, que não se pode aquietar. Daqui a pouco eu vou falar de paz para você. Eu tenho que aproveitar esses minutos aqui e ler e agradecer o carinho das pessoas que estão mandando aqui suas mensagens. Pastor, a Márcia, obrigado querida, minha irmã, deixa eu olhar para essa aqui agora. A Márcia diz assim: pastor, já me batizei, mas hoje estou bem distante da igreja, tenho que me batizar de novo? Não, querida, não precisa. Se você foi batizada em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela sua confissão de fé. Batismo quer dizer baptismo, sepultamento. Se você foi batizada dentro do que a palavra de Deus ordena, você pode ter se afastado, que eu lamento esse tempo da sua vida, mas você já confessou, tá bom? Volta logo para o Senhor Jesus, querida. Não se batiza. Eu só recomendo o batismo para quem não é batizado, depois de adulto. Quem crer e for batizado será salvo. E outra coisa, mas como assim? Se você não crê no seu batismo, se você fala, não, eu acho que aquele dia eu fui para o batismo com a igreja, mas eu não tinha tomado a decisão, a pessoa que eu fui acompanhar falou, vai, se batiza também, e você não tomou uma decisão de coração, então se batiza, você não foi batizada. Mas se você creu no teu batismo, mesmo que você esteja afastada, você pode voltar, que o teu nome está escrito no livro da vida e vai ser escrito novamente lá, vai ser reforçado o teu nome para que você esteja um dia lá na glória com o Pai. Tá bom? Tá bom, Márcia? Obrigado pelo seu carinho, tá bom, minha irmã? Espero que eu possa ter te ajudado. Eu tenho 5 minutos do programa, vou fazer questão de ler aqui essas mensagens. O nome aqui a pessoa não diz, fala, pastor, quando o Senhor disse que o casal que não é casado pode tomar ceia, eles não estariam no ato de prostituição e nesse caso seria ilícito tomar a Santa Ceia? Querido, é um assunto para a gente até discutir um pouco mais amplamente aqui, só para que você entenda. O que une duas pessoas não é casamento, é amor, né? A palavra do casamento, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Casamento para Deus é isso. O casamento nos moldes normais vá lá no cartório, assine lá o contrato, porque aquilo é um contrato, paga lá uma grande taxa, mais ou menos por R$300, procura lá o padre, o pai de santo ou o pastor, casa. As pessoas pensam que casamento é só isso, mas casamento é muito além de assinar um papel ou fazer um banquete para os outros. Casamento é união. Tem pessoas que moram lá no Nordeste, nos lugares afastados, onde não tem nem energia, nem água, estão casados há 40, 50 anos, e aí? Não herdarão a vida eterna? Eu recomendo, se você vive matrimonialmente, mas você sente que isso te pesa, procura o pastor da tua igreja, procura lá um cartório, paga lá o teu casamento, peça a bênção. Eu faço casamento praticamente 3, 4, 5 casamentos por ano. Agora em janeiro tem um outro casamento de uma irmã da igreja. Eu faço casamento, eu abençoo a tua vida aonde for necessário. Só não deixa isso entrar em condenação, tá bom? Eu não digo aqui que é certo uma pessoa viver sem se casar e participar de Santa Ceia. Mas antes nós precisamos entender o que é casamento dentro da palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Obrigado pela tua pergunta também, viu? A palavra acústica, o melhor. Ô, meu irmão, obrigado. Palavra acústica, o melhor. Que Deus abençoe. Carlos, obrigado pela tua presença conosco aí, assistindo Palavra Acústica. Muitas mensagens. O Paulo, pastor, quem toma Santa Ceia indignamente, eu serei condenado? Segundo a palavra, diz que sim. Você precisa saber o que é esse indigno. Tá bom? Tem muitas coisas que nos tornam indignos diante do Senhor. Gostaria de poder ministrar mais sobre isso. Parece que é uma grande dúvida que as pessoas têm aqui em relação a isso, viu? Vou trazer mensagens sobre isso. O que é o indigno para você, meu irmão? Preciso saber, tá bom? Às vezes a pessoa ela é digna, porque todos são dignos diante do sangue de Jesus. Não há pecado ou culpa que ele não possa perdoar.
Mas às vezes as pessoas ficam nessa indignidade a sua vida toda. Se a tua mente te condena, não participe não. Santa Ceia, irmão, só para entender, é uma festa em memória da morte e da volta de Jesus Cristo, tá? Irmã Andréia, como é tremendo poder ouvir a palavra atrás deste programa, que bênção. Muito obrigado, minha irmã Andréia, Deus abençoe você. Mensagem, pastor, tem gente superativa na igreja que faz de tudo, mas eu não sinto sinceridade em seus feitos. Parece que faz para se mostrar. Essas obras valem para Deus? Irmão, é difícil a gente julgar, né? Mas se for assim realmente, eu acho que não vale não. Porque se for já nessa intenção, não é nem para Deus, é para si próprio, né? Mas amém. Quando você perceber algo assim, ore por essas pessoas, tá bom? O nome aqui, a pessoa não enviou o nome, mas realmente tem muito fogo estranho no altar hoje, viu, meu irmão? Ou minha irmã. O Fabiano, um abraço para você, querido. Pastor, só adorar, é que vem agora com umas mensagenzinhas diferentes, assim, eu não consigo entender a letra. Repita. Só oração quebra maldição? Ou tem que fazer algo mais? Oração quebra maldição? É isso? É essa a pergunta? Tá, o João Carlos está me ajudando aqui nas perguntas. Só oração quebra maldição? Não, querido. É uma vida íntegra que quebra maldição. Lógico que a oração, ela pode expulsar o mal. Mas a Bíblia fala, Jesus dizendo que o mal, quando sai, ele volta depois, trazendo 7 piores do que ele. Então, você tem que tomar cuidado o que é esta oração e o que é esta maldição, tá bom? O que quebra a maldição é uma vida na presença do Senhor Jesus. Uma vida. Valda, eu tenho muita mensagem, Jesus amado. Obrigado pelo enorme carinho de vocês aqui, pela palavra acústica. Eu tenho condições para comprar tudo o que desejar, mas sou bem triste, minha irmã, escondida, porque para os outros não demonstro, mas agora assistindo o seu programa, vi que sou infeliz. Que pena. Não sou crente, mas gostei muito do seu programa. Valda, querida, eu me emociono aqui de saber que tem pessoas assim, como a senhora nos assistindo, e eu vou orar pela tua vida. Tá bom, minha irmã? Se a senhora quiser... Fê, põe ali no Rabiscos em Palavras, por favor. Valda, a senhora que está nos assistindo, me envia uma mensagem aqui, Rabiscos em Palavras, conte um pouco mais da sua história, me mande o seu e-mail, que eu faço questão de falar com a senhora, tá bom? Desculpa, irmãos. Não é fácil. Está aqui, da Valda. Henrique, paz do Senhor, pastor, no livro de Jó, capítulo 1, Satanás diz que Deus estava a rodear a terra, passear por ela. Te pergunto se Satanás tem morada desde que caiu condenado do inferno, que ele habita, como dizem as pessoas. Realmente ele deixa a morada celestial e vem habitar nas regiões celestiais, que é na terra. Olha, eu vou fazer o seguinte, acabou meus 45 minutos, voaram, muitas coisas boas aqui, para a gente poder falar e pensar. Eu vou anotar essas mensagens. Quem quiser mandar mensagens para mim no Rabiscos em Palavras, eu vou ler uma por uma e no próximo programa eu vou continuar aqui essas mensagens, tá bom? Olha, em nome de Jesus, fiquem na paz, fiquem na bênção. Obrigado pela audiência que você tem dado ao Palavra Acústica. Eu sou o pastor João Paulo e que Jesus seja a tua esperança. Fique na paz e fique na bênção.